Olá, patriotas! Voltei recheadas de notícias para vocês, mas antes de trazer essas notícias tão importantíssimas, quero que pedir para vocês deixar aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando e como está a sua cidade ou seu estado no terceiro mandato de Lula. A minha está péssima, quero saber da sua. Bom, gente, a situação de Luiz Inácio Lula da Silva do PT está de mal a pior. Este petista não esperava. A situação dele está ficando pequena, até mesmo porque o povo está percebendo tudo isso que está acontecendo no governo de Lula. Este governo que tem gastos desenfreados com coisas luxuosas, querendo trocar avião, colocar cama king size para a Janja, viagens luxuosas em hotéis importantíssimos, que só ficam reis, gastando o nosso dinheiro, o dinheiro do povo trabalhador, que levanta todos os dias, mas que Lula quer gastar, gastar e gastar. Não está nem aí preocupado com isso. Mas a situação está ficando difícil. E olha esta notícia que eu vou trazer para vocês agora. E mais, ainda vou trazer uma notícia bem triste para vocês. Já já, não percam. Progressistas acionam o STF contra governo Lula por orçamento da saúde. É isso mesmo que vocês escutaram. O projeto de lei complementar permite um gasto menor com saúde neste ano. Eles não estão nem aí para a saúde do povo brasileiro. Olha que este é o governo do amor. O amor voltou, né? Que nem eles dizem. A democracia venceu. Mas que amor é esse? Que democracia que eles querem tirar da saúde do povo brasileiro? A única coisa que a gente tem é a nossa saúde. Se o governo diminuir nisso, o que vai restar? Já são filas enormes no SUS, são pessoas na fila de espera esperando transplante, esperando cirurgia, esperando exames, e Lula ainda quer diminuir na saúde do povo brasileiro? Que governo é esse? Que parece que não está nem aí para ninguém, principalmente para o povo brasileiro. É um governo revanchista, que na verdade está fazendo de tudo para atrapalhar aqueles que apoiam Bolsonaro. Então, como a maioria apoia Bolsonaro, ele não está nem aí. Ele quer mesmo é que o povo se dê mal. Mas a situação dele está ficando complicada, que nem eu disse para vocês. Apesar do que, como foi levado ao STF, não podemos esperar grandes coisas. Tudo o que acontece no governo de Lula, eles fazem de conta que não acontece, né? Haja visto o que aconteceu com Janones, onde ele fez aquele livro que assumiu sim que cometeu fake news contra Bolsonaro para tentar tirar ele da disputa. E mesmo assim o STF, nem uma palavra, silêncio sepulcral. O Partido Progressistas, o PP, acionou o Supremo Tribunal Federal contra o governo do presidente Lula, depois que o petista sancionou um projeto de lei complementar, uma PDL, que permite um gasto menor com saúde neste ano. Comandado pelo senador Ciro Nogueira, o partido pede que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 15 da PDL, que dispõe sobre o uso da receita corrente líquida, estimada na lei orçamentária para 2023, para determinar no ano de 2023 o valor mínimo a ser despendido com ações e serviços públicos de saúde pela União. Conforme a sigla, a Constituição estabelece que os recursos mínimos devem ser calculados, levando em consideração a receita efetiva e não a prevista do orçamento. Desse modo, o PDL aprovado pelo Congresso seria inconstitucional e teria que ser derrubado pelo STF. O orçamento deste ano reserva 168 bilhões para a saúde, mas o piso para 2023 subiu para 189 bilhões em setembro, após a atualização nos cálculos da receita líquida no país. O governo não tem espaço fiscal para acomodar mais de 21 bilhões no orçamento, então recorreu à manobra do Congresso. Não é exatamente burro, ainda que pareça. O sentido que lhe cabe da palavra besta é o ligado ao demônio, ao diabo, ao capeta, ao tinhoso. Talvez não sirva mesmo a ele a expressão besta quadrada, que já quase não se usa. O que surge é uma expressão que deveria ser adotada imediatamente e incansavelmente. Lula é uma besta ao quadrado. Ele não erra, não deseja o bem e tropeça por uma falha qualquer humana. Sabe exatamente o desastre a que atira o país. Sabe muito bem que o resultado de suas falas e de seus atos, demoníacos que são, asseguram apenas a desgraça completa. Ele não está nem aí para o povo brasileiro, é o que está dizendo Lacombe.
Ele realmente não quer o bem do povo brasileiro. Ele sabe muito bem todas as suas falas e todas as consequências que traz para nós, o povo brasileiro. Mas não está nem aí, ele só pensa no próprio umbigo. Lula se movimenta na direção daquilo que sempre foi seu objetivo principal, o empobrecimento do povo, não só a pobreza financeira, mas também a espiritual, de valores morais, de iniciativas. O que ele quer é a pobreza completa, geral, e a abolição de qualquer chance de reação, de enfrentamento à maldade. O que a besta ao quadrado quer é o povo em frangalhos, dependente de um Estado que, na verdade, o empurra, o arrasta para isso. Realmente, o que Lula quer é o povo todo dependendo do governo para assim dar migalhas para essas pessoas. Na verdade, esmola. E aí, o povo brasileiro fica dependente do PT e sempre votando nele. Mas Lula não quer o crescimento do Brasil, não. Ao contrário do que era Bolsonaro, que queria todos os empreendedores, todas as pessoas progredindo e também prosperando no Brasil. Mas o governo do PT não pensa assim. Quanto mais pobre, mais eles conseguem fazer política. Lula sabe que é de Lúcifer, seu Estado fomentador de crescimento e desenvolvimento, o Estado indutor. É esse em que a salvação de cada um não está no seu próprio esforço, na sua entrega, no seu comprometimento, compromisso, empenho, no seu próprio mérito, na liberdade. A besta ao quadrado quer multiplicar os pobres, fingindo que se preocupa em tirá-los da situação de penúria. Nunca foi essa sua intenção, muito pelo contrário. Ele é sabedor das consequências dos seus movimentos diabólicos e quer se aproveitar delas. Ele é o pai dos pobres, sim, já que os tem gerado ao longo de tantos anos. 3 refeições por dia é o que promete desde o início dos tempos. Nada além disso. Quase uma esmola, em troca do reconhecimento de sua bondade, de sua divindade. Todos pobres, todos em suas mãos imundas. O Estado, muito gentilmente, abre o vidro do carro e entrega uns trocados aos pedintes. O dinheiro volta minguado a quem tinha entregado muito mais aos aboletados no luxo, no conforto, nas mordomias e maracutaias estatais. O Lula precisa do seu dinheiro, caro pagador de impostos, para fingir que salva você. Viram, gente? O Lula precisa do nosso dinheiro, pagador de imposto, para fingir que está salvando a gente. Quando você vê ele dar aquela notícia, ai que dó, meu Deus, eu não aguento mais ver tanta pessoa passando fome, e ele chora, aquilo é tudo fingimento, ele não tá nem aí para o povo brasileiro. Se ele estivesse preocupado com o povo brasileiro, ele não ficaria em hotéis luxuosos, ele não gastaria tanto dinheiro desenfreadamente, sem se preocupar que o povo do Nordeste está passando fome, que o povo do Nordeste não tem água, porque ele fechou a transposição do Rio São Francisco. Então, não venham me convencer que Lula se preocupa com o povo brasileiro, porque não se preocupa. E vocês sabem disso. Eu não levo essa culpa, eu não fiz o L. A ideia é quebrar tudo, manter a escravidão. O que desaba sobre nós e desabará com mais força ainda a partir do ano que vem, não é o resultado de uma boa intenção equivocada, de fórmulas furadas que, aplicadas uma centena de vezes, a besta ao quadrado acredita que, de repente, num passe de mágica, passarão a funcionar, passarão a resolver tudo. E nós precisamos de coragem para reagir a tudo isso. Coragem, cujo antônimo é covardia e não medo. O medo, quase sempre, ele nos protege, nos deixa em estado de alerta, impulsiona a preparação para os desafios eternos. A covardia, ela não serve a ninguém. E contra o demônio só pode representar a rendição, a derrota. É, gente, declarações fortíssimas de Ernesto Lacombe. E vocês, o que acharam das declarações dele? Deixa aqui nos comentários. Eu, particularmente, prefiro não opinar, tá? Porque pode dar problema. Você sabe que ultimamente, né, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala. Mas podemos prestar atenção no que disse Lacombe e refletir sobre tudo isso. E olha esta notícia. Morre ex-presidente da OAB. Presidente da OAB, durante um período em que a entidade ainda era respeitada, o advogado Reginaldo Oscar de Castro faleceu nesta sexta-feira, dia 3.
em São Paulo, aos 81 anos de idade. O jurista nasceu em Anápolis, Goiás, em 1942 e mudou-se para Brasília na década de 1960. O presidente da OAB, Beto Simonetti, se solidarizou com os familiares de Reginaldo Castro e determinou o luto de uma semana na instituição. Os nossos sentimentos às famílias também. Bom, este foi o vídeo de agora. Espero que vocês tenham gostado. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtir, compartilhar muito esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo a verdade que a mídia não mostra. Mas aqui no nosso canal você sempre vai estar por dentro de tudo. Muito obrigada a todos. Eu vou ficando por aqui. Até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.